Olá pessoal, vamos começar a nossa primeira aula de cartografia básica. A gente vai começar falando sobre noções de geodésia dentro do nosso terceiro módulo, que é o primeiro tópico. E a gente vai passar para falar sobre geóide, elipsóide, datum. Vamos conhecer um pouquinho sobre o que é a cartografia e a importância aí da geodésia dentro da cartografia. A gente vai trabalhar dentro do nosso curso cartografia. Mas o que é a cartografia, né? Cartografia, ela vai ser definida aí por Gemayel como sendo a ciência e a arte de se expressar graficamente, por meio de mapas e cartas, o conhecimento humano da superfície da Terra. Então, ele vai se utilizar aí de conhecimentos científicos e artísticos para que a gente possa pegar o que a gente vê na superfície da Terra e transformar em mapa ou transformar em carta. Ou seja, a gente vai sair de uma superfície completamente irregular, que é a superfície física que a gente visualiza, para a gente poder produzir os mapas da forma que a gente conhece aí fisicamente. Ou, nessa nossa nova era, os mapas digitais, aí, as cartas digitais. Então, dentro da cartografia, o principal problema que a gente tem é a gente sair dessa superfície completamente irregular, que é a nossa superfície física, e transformar aquilo ali em uma superfície plana, que é o nosso papel, a nossa carta. Então a gente precisa, para aplicar dentro da cartografia, ter conhecimentos aí de modelo matemático para fazer a representação da Terra. Então a gente precisa estudar as formas da Terra. E aí a gente precisa também saber fazer o posicionamento, atrelar a essa forma da Terra um sistema de coordenada e, juntamente com esse sistema de coordenada, alguns referenciais geodésicos que a gente vai ver também na aula de hoje. Então, para a gente começar o nosso estudo de cartografia, a gente precisa começar o nosso estudo dentro de uma outra ciência que a gente chama de geodésia. E aí, dentro da geodésia, a gente vai trabalhar a forma da Terra. Então, o que é geodésia? Vai ser a ciência que estuda a forma e as dimensões da Terra. E aí ele vai passando pela posição dos pontos sobre a superfície e a modelagem do campo gravitacional. E aí essa grande ciência, a geodésia, ela se divide em três outras ciências, que é a geodésia geométrica, a geodésia física e a espacial. A geométrica, ela estuda a forma da Terra de forma geométrica, matemática, enquanto a geodésia física trata a forma da Terra de modelo gravitacional. Então, são estudos de forma da Terra de forma diferente, ok? E a geodésia espacial é uma geodésia mais nova que estuda a forma da Terra a partir de observações de satélite. É o nosso conhecido aí GPS, né? Que a gente fala dentro mais especificamente de NSS, né? Mas conhecido aí como GPS. Então, dentro de geodésia, que vai estudar a forma da Terra, a gente vai trabalhar com diversos modelos. Então, um breve histórico aí para a gente parar e pensar um pouquinho de como que a gente determina a forma da Terra, qual vai ser o modelo que a gente vai utilizar. A gente precisa parar e pensar como que ele surgiu, né? Primeiramente, a gente sabe que a Terra inicialmente era considerada plana porque é aquilo que a gente vê. Então, quando a gente está olhando para frente, a gente vê a Terra plana. Então, a gente não consegue enxergar o raio de curvatura da Terra, né? Então, a gente tinha toda essa visão da Terra plana, mas alguns pensadores começaram a pensar aí como a Terra esférica, né? Pitágoras, Tales de Mileto, Aristóteles foram grandes pensadores que defenderam essa esfericidade da Terra, né? Baseando em quê, né? Se ele não conseguia ver a Terra de longe. Hoje em dia a gente vê, consegue enxergar facilmente a curvatura. Mas baseava-se no aspecto estrelado do céu, na sombra circular, na posição das estrelas, na posição dos astros. E aí teve um outro que foi um outro matemático, Aristóteles, que conseguiu determinar o raio da Terra a partir de observação de sombra das cidades de Siena e de Alexandria. Ele sabia a distância entre elas, verificou-se com a luz do sol, a sombra, havia um ângulo ali, né? E aí, a partir desse ângulo, conseguiu definir o raio da Terra. E naquela época, com uma precisão de 2%. Então, foram os primeiros pensadores a pensar na Terra redonda, né? E aí a gente tem um outro que foi Isaac Newton, né? Grande físico, aí, que considerou a Terra como um modelo matemático mesmo, uma figura geométrica. Já se sabia que a Terra era redonda, mas
como trabalhar com isso daí. Então, Isaac Newton trouxe o conceito aí de elipsoide de revolução, que é você trazer uma elipse. A gente sabe que a Terra ela vai ser redonda, mas não é uma esfera perfeita. Ela vai ser uma esfera com achatamento nos polos, e aí para trabalhar esse achatamento a gente utiliza a elipse. E aí em torno do eixo menor, a gente dá um giro nessa elipse e ele vira um elipsoide de revolução. É uma figura em 3 dimensões, né? Enquanto a elipse é uma figura de 2 dimensões. E aí a gente tem Gauss trazendo a Terra, um outro físico aí, como um geóide, que é um nomezinho um pouquinho mais feio, digamos assim, desconhecido, né? Não é de uso mais comum. A gente não aprende muito isso no ensino médio nem nada, né? Mas é uma figura, é uma coisa simples, porque é uma superfície em que todos os pontos ele possui a mesma gravidade, o mesmo valor de gravidade, né? O mesmo potencial gravitacional do nível médio dos mares. Então, o campo gravitacional da Terra vai ser aí o conjunto de pontos que vai estar sujeito à mesma força, né? A Terra vai estar em constante movimento. Então, o mesmo potencial gravitacional, a mesma força de gravidade que vai determinar. E aí vocês podem ver pela figura que é uma forma completamente irregular, ok? E aí a gente tem as duas diferenças, né? Qual a diferença de utilizar o geóide ou o elipsoide como forma da Terra? Como o geóide é uma figura completamente irregular, a gente não tem como criar um modelo matemático, a gente não consegue atribuir a ele um sistema de coordenada facilmente identificável, né? A gente consegue modelar. Então, a gente acaba adotando o elipsoide, que é uma forma matemática facilmente modelável, como forma da Terra, que se aproxima aí muito da forma real, né? Da forma do geóide. Então, por muito tempo, havia essa discussão entre se utilizar o elipsoide como adaptado ao geóide no local, né? Por exemplo, um elipsoide que se adaptar somente ao Espírito Santo, por exemplo, ou uma forma do Sudeste, né? E o elipsoide que se ajustasse ao geóide global em si, né? Levando em considerações as suas variações. Então, a gente teria aqui no exemplo uma figura em que a gente tem 3 elipsoides, cada elipsoide se adaptando a um pedaço da forma do geóide, né? E aqui um elipsoide que coincide mais ou menos, aqui obviamente apenas para ilustrar, um geóide coincidindo com o elipsoide em grande parte, uma figura mais global. E é isso que a gente tem hoje em dia, a gente tenta colocar o elipsoide mais próximo do geóide. Ok? Então, dentro da geodésia, a gente tem 3 superfícies que a gente trabalha. Uma superfície vai ser a superfície física, que é essa superfície real que a gente encontra, a gente vê, é a própria superfície que a gente trabalha, completamente irregular. E aí depois a gente tem a figura do geóide, que continua sendo irregular, mas aí modelada pelo campo gravitacional da Terra, e a superfície matemática, que é a superfície do elipsoide. Então, essas 3 superfícies e a gente tem que aprender a trabalhar com ela. Dentro da cartografia, como a gente vai sair de uma figura, uma forma da Terra para uma figura plana, a gente só consegue fazer isso através de modelos matemáticos. Então, a superfície que a gente vai trabalhar dentro de cartografia é a superfície do elipsoide. E existem, então, vários elipsoides. Cada país determina o elipsoide que vai ser utilizado como sistema de referência daquela região, procurando alguns parâmetros aí globais, né? Que se possa encaixar globalmente. Aqui no Brasil a gente utiliza o sigma 2000, mas é um tema que eu vou falar na próxima aula, para o vídeo não ficar muito longo, para a aula não ficar muito cansativo. Eu vou dar uma pausa e no próximo vídeo a gente continua falando aí sobre sistema de referência geodésico, como utilizar então essa superfície, utilizar a superfície do elipsoide como referencial. Ok? Até a próxima aula.